Bom, muito boa noite a todos e a todas. Vamos dando início ao nosso evento da noite de hoje, que constitui a aula magna do curso de pós-graduação em Processo Civil e Garantismo Processual da Universidade Fevale. Queria, antes de fazer a apresentação do nosso palestrante da noite de hoje, agradecer a presença tanto dos alunos da pós-graduação quanto dos alunos da graduação que estão presentes no auditório. Espero que todos consigam me escutar perfeitamente. Se possível, façam um aceno com as mãos, que a gente consegue ter a certeza que tudo está funcionando. Tivemos um pequeno problema técnico. E queria dizer que é uma grande felicidade dar continuidade às atividades desta pós-graduação, que está encerrando o seu último trimestre e que está com matrículas abertas para a próxima turma. Queria agradecer a presença dos professores da graduação, que se fazem presentes no auditório e que conduziram seus alunos para essa oportunidade ímpar de escutar o professor Luiz Rodrigues Vambier. E queria dizer também que a pós-graduação da Fevale, muito diligente na organização dos eventos e dos cursos na área do direito, está prestes a inaugurar 2 novos cursos, um curso de pós-graduação em Direito Penal, coordenado pelo professor Daniel Kessler, Direito Penal e Processo Penal, com ênfase na advocacia criminal, e também, logo na sequência, dará lançamento a uma pós-graduação em Direito Imobiliário. Bom, dito isso, eu gostaria de tecer aqui breves palavras para darmos início aos trabalhos. Eu começo aqui dizendo que nós temos um grande privilégio na nossa universidade na noite de hoje, uma vez que o professor Luiz Rodrigues Vambier é, sem dúvida, um dos maiores juristas brasileiros, não somente processualista, e um dos maiores e mais admirados advogados do nosso país. Mas eu queria começar fazendo uma breve confissão, por assim dizer, porque como professor, nada nos deixa tão feliz quanto oportunizar aos nossos alunos a possibilidade de ouvir os nossos mestres. E quando surgiu a oportunidade de estender a palestra do professor Vambier também para a graduação e para os alunos da pós-graduação, como uma das nossas aulas magnas, eu recordava do ano de 2007, quando ainda no final da graduação comecei a especialização na Academia Brasileira de Processo Civil, que era sediada em Porto Alegre. O professor Vambier com certeza não lembra disso, mas naquela turma de 2007, que iniciou mais ou menos pelo período de março e abril, a aula magna que eu tive a oportunidade de assistir foi justamente com o professor Luiz Rodrigues Vambier. E aquilo para mim foi marcante. Eu, um aluno do Rio Grande do Sul, acostumado a não ter acesso aos grandes professores, digamos assim, influentes no centro do país, ouvindo o professor Luiz Rodrigues Vambier, que é autor de um dos cursos de processo civil mais influentes na nossa academia, o chamado Curso Avançado de Processo Civil, constantemente citado nos tribunais superiores. E o currículo do professor Vambier, que é muito extenso, ele vai ser resumido aqui na minha apresentação, apenas com a menção que ele é professor em vários cursos de pós-graduação, palestrante em vários lugares no nosso país, professor do mestrado e doutorado do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, em Brasília. Recentemente passou também a lecionar na Universidade de Coimbra e, como eu disse antes, o professor Vambier não somente tem uma larga trajetória acadêmica, mas é um dos advogados mais admirados e respeitados do Brasil, com franca atuação nos tribunais superiores. Professor Vambier, eu, em nome da Universidade Fevale, gostaria de dizer que é uma honra recebê-lo em nossa instituição, ainda que no formato online. Sinta-se abraçado pela nossa universidade, será sempre uma honra recebê-lo, e desde já, então, lhe passo a palavra para a sua aula magna. Igor, bom, quem tem amigo tem tudo na vida, né? Quem tem um amigo com essa quantidade de elogios não precisa de mais nada na vida. Obrigado, Igor, você é muito gentil, somos amigos há muito tempo. Eu lembro, sim, dessa aula magna em Porto Alegre, eu só não lembrava a data, mas de fato faz tempo, 2007, né? Isso. E eu estou muito feliz de estar aqui, de fato, foi uma alegria, uma honra para mim receber esse convite. Eu tenho muito
prazer e muita alegria sempre de falar com professores e estudantes do Rio Grande do Sul, estado em que vou com muita frequência em função da advocacia, né, ao TRF4, ao Tribunal de Justiça, etc. E é estado que tem os maiores juristas do país, né, vários dos maiores processualistas do país, tem uma concentração muito grande no Rio Grande do Sul. Isso me dá muita responsabilidade, ao mesmo tempo muita alegria de ter sido chamado para uma atividade na Fivale. Eu preparei, Igor, uma aula que eu chamaria de híbrida, não só porque a gente está online, mas porque você me disse que haveria tanto alunos do pós-graduação quanto alunos da graduação. E uma coisa muito complicada para o professor é fazer uma aula que possa agradar a todos, ou pelo menos, se não agradar, ser compreendida por todos. Então, procurei preparar uma aula leve, pensando na graduação, especialmente naqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estudar com mais profundidade esses temas, e, ao mesmo tempo, uma aula com alguma conformação ligada, por exemplo, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos temas de que vou tratar, dedicada aos alunos do pós-graduação. Espero, com isso, pelo menos entretê-los por algum tempo e, quem sabe, suscitar algum tipo de reflexão que possa levar a algum trabalho, a um TCC interessante, a um trabalho no pós-graduação, etc. Né? Eu digo sempre o seguinte, que nós, no direito, nós não vamos resolver a fome do mundo, infelizmente. Nem as guerras, não é o nosso papel. O nosso papel é tratar do direito, da solução de conflitos. Quem estuda processo, então, afunila muito mais ainda. Né? Então, eu aprendi isso com o meu primeiro professor de processo civil, lá no passado, na minha universidade de origem, no Paraná, em Ponta Grossa, e ele dizia assim, olha, nós não vamos resolver os problemas da humanidade, mas se nós pudermos contribuir para resolver um problema processual, nós já teremos cumprido o nosso papel na vida. Quer dizer, a ideia de refletir sobre esses temas é criar, pensar em criar soluções reais para problemas concretos. O nosso papel é esse. Você falou muito da minha advocacia. De fato, eu sou advogado há 46 anos. Nem pensava em nascer, eu já era advogado. Inscrito na OAB há 46 anos. Quase 47 anos. E advogo, de fato, no Brasil inteiro, graças à benevolência dos meus clientes e advogados que me procuram, enfim, para trabalhar junto, etc. E acredito mesmo nisso, né? Essa junção do estudo do processo com a advocacia permite para a gente ter uma visão muito pragmática do processo. A gente não fica só discutindo teoria pela teoria. Você discute a teoria para ver essa teoria aplicada na prática, quem sabe resolvendo o problema de João, quem sabe sugerindo uma solução para o problema de Maria. É essa a ideia que eu trago, então, esse tema nós combinamos, que seria uma visão geral da teoria geral dos recursos. A ideia de controle das decisões judiciais é uma ideia que está na base do Estado de Direito. O grande Winston Churchill, que foi talvez um dos maiores estadistas da história, sem dúvida o maior do século passado, ele, pelo menos na minha visão, pelo que já li dele, ele dizia que a democracia é o pior regime político que existe, à exceção de todos os outros. Quer dizer, é o melhor regime político que o homem pôde engendrar. E a democracia é um modo de ser, no meu modo de ver, do Estado de Direito. Não dá para falar em Estado de Direito fora do regime democrático. O regime democrático, o Estado de Direito pressupõe a ideia de democracia. E a ideia de democracia pressupõe outra ideia, que é de controle dos atos estatais. Controle dos atos do Executivo, controle dos atos do Legislativo, para que
se forem eivados de eventual inconstitucionalidade, isso seja declarado e seus efeitos sejam cortados, e controle das decisões do magistrado, do juiz, em sentido amplo, né, do Poder Judiciário. Então, diria, reforçando, é inerente ao sistema processual do Estado de Direito, e, portanto, da democracia, a existência de alguma forma de controle e de revisão das decisões judiciais, pelo menos tentativa de revisão das decisões judiciais. E é importante que esse controle seja feito também por órgão jurisdicional, porque nós já tivemos na história controle pelo ditador. Nós vimos, o professor Nelson Neri mostra muito isso nas suas obras, o controle da coisa julgada pelo regime nazista. Quer dizer, o ditador de plantão dizia que processo deveria ou não produzir efeitos, de acordo com um critério meramente ideológico, de acordo com um critério que não era técnico, que não era jurídico. Então, a ideia é que esse controle, que essa revisão seja feita por órgão também jurisdicional. A forma como esse controle se dá pode variar de um sistema jurídico para o outro. Mas é de fundamental importância que ele aconteça, que ele exista, que ele seja possibilitado, que ele seja franqueado para as partes, porque decorre, me parece, da constatação de que o julgador, na sua humanidade, com os seus defeitos, novos defeitos, como seres humanos, não está imune ao erro. Não existe, infelizmente, vacina contra o erro judicial. Então, isso se dá basicamente pelo recurso. Mas há outros meios das decisões judiciais. Há meios de controle e de revisão, possível revisão das decisões judiciais, que se instauram de ofício, isto é, pelo próprio juiz. É interessante. A lei determina que o próprio juiz que deu a decisão, proferiu aquela sentença, de certa maneira, aqui com todas as aspas possíveis, dela decorra, dela recorra. É o caso da chamada remessa necessária. Há temas que são entendidos pelo legislador como tão graves, como tão importantes, que a própria lei diz: olha, juiz, ou juíza, você decidiu, mas essa sua decisão será remetida necessariamente para um órgão jurisdicional superior para reexame, para reanálise. E há outros meios de próprio controle de ofício, né? Controle da decisão de ofício, quando se diz, é pelo próprio oficiante, pelo próprio autor da decisão. Por exemplo, quando o relator num tribunal profere uma decisão isoladamente, que se chama de decisão monocrática, e depois submete ao exame do colegiado, porque, em regra, as decisões dos tribunais são colegiadas, são tomadas por mais de três, por colegiados, portanto, órgãos colegiados. Mas, excepcionalmente, as decisões podem ser unipessoais pelo relator, mas ele submete ao colegiado, mesmo sem provocação da parte. E há também o controle dos erros, aqueles chamados erros materiais. Erros materiais são erros, não são erros de prestação da jurisdição, mas são erros mesmo materiais. Eu devia escrever João, eu escrevi José na decisão, por exemplo. Nessas hipóteses, também esses erros são passíveis de correção de ofício. A gente costuma dizer que há, em geral, eu disse isso algumas frases atrás, em geral, a forma de controle das decisões judiciais se dá por iniciativa da parte interessada nessa alteração, nesse controle e nessa alteração. E é isso que a gente chama de impugnação da decisão judicial. Basicamente,
ou geralmente pela via dos recursos. Os recursos, eles podem ser considerados, e muitos assim os consideram na doutrina, uma extensão do próprio direito de ação. João ou Maria, quando foram a juízo, lá no primeiro grau de jurisdição, uma determinada comarca, e, mediante o trabalho do seu representante, do seu advogado, ou do defensor, etc., propuseram uma determinada ação diante de alguém, contra alguém, em face de alguém, eles exerceram o direito de ação consagrado na Constituição Federal. O que se diz, então, na doutrina é que os recursos são uma extensão, na medida em essa direito de ação, na medida em que só se interpõe recurso de decisões proferidas em processos que ainda não tenham sido extintos, que ainda não tenham sido terminados, portanto, que não tenham acabado. No direito brasileiro, e vou fazer uma observação que talvez os mais jovens na graduação, que estão há menos tempo estudando o processo, não saibam. O nosso processo civil é reconhecidamente um dos melhores do mundo. Nós, brasileiros, sofremos uma síndrome, não é? Que um famoso dramaturgo chamava de síndrome do vira-lata, que nós sempre achamos que aquilo que é feito pelo outro é melhor do que aquilo que é feito pelo brasileiro. E não necessariamente isso é verdadeiro. As nossas leis, o nosso estofo, o nosso conjunto normativo é muito bom, de muita qualidade. E o Código de Processo Civil, tanto o primeiro federal de 39, quanto o segundo de 73, quanto o atual de 2015, só tivemos esses 3 códigos federais, são legislações excepcionais, muito elogiadas, inclusive copiadas em vários outros países ditos por nós, inclusive, como mais desenvolvidos. Mas eu dizia que no direito brasileiro, as decisões proferidas nos processos que já se encerraram, eu acabei de falar que os recursos são uma extensão do direito de ação, porque eles podem ser manejados em processos que ainda não terminaram. Mas, nos processos que já terminaram, que já estão encerrados, a gente pode, brasileira, pode impugnar essa decisão por meio daquilo que o legislador chamou de ações impugnativas autônomas. São poucas. A ação rescisória, a ação anulatória, a ação declaratória de inexistência jurídica, que alguns gostam de chamar de querela nullitatis, eu, pessoalmente, não gosto muito do uso dessa expressão, o mandado de segurança, excepcionalmente, a reclamação, excepcionalmente, a impugnação ao cumprimento de sentença e até o habeas corpus em algumas situações. São medidas sempre excepcionais, porque, como regra, terminou. Mas, repito, excepcionalmente, a lei permite que, desde que preenchido alguns requisitos muito estritos, muito apertados, muito próprios, possa a parte se servir dessas ações impugnativas autônomas. Agora, interessante um outro detalhe, voltando ao recurso, né? E o recurso é uma faculdade da parte. Eu perco, digo, sabe o quê? O juiz está certo, eu tinha que perder mesmo. O meu direito não é essa maravilha que eu dizia que era. Não tenho direito. A parte contrária que tem direito. E eu me calo, não recorro, cumpro a decisão judicial. Isso é, na cultura brasileira, a excepcionalidade da excepcionalidade. Nós recorremos de tudo. De tudo. E vocês podem ser testemunhas olhando para dentro. O sujeito tem o seu carro apreendido pela polícia rodoviária, porque está com os pneus carecas, porque não tem documentação, está com gás de cozinha, o carro é apreendido, o sujeito recorre no dia seguinte. Ele contrata um daqueles caras que anunciam no poste, né? Já viram isso? Está escrito lá, foi multado com o celular. Ele contrata um daqueles e recorre. Essa é da alma latina. Nós não nos conformamos com o não. Né? Nós não nos conformamos com o não. Mas então, vejam bem, eu dizia que, brincadeiras à parte, o que não é uma brincadeira, é um dado histórico e cultural, que, apesar de constituir uma faculdade da parte,
diante daquilo que a gente chama de voluntariedade da interposição do recurso, ele também é um ônus da própria parte. Por quê? Porque cabe à parte manejar o recurso caso queira obter um resultado que lhe seja mais favorável, em comparação com a decisão originária, com aquela decisão que está posta, da qual se pode recorrer. Ou ele pretende evitar a estabilização de uma decisão que vai lhe acarretar uma situação desfavorável. Então, ele tem que exercer esse ônus sob pena de, não o fazendo, ao descumprimento de um ônus sempre sobrevém uma consequência e ele arcar, então, com essa consequência, seja ela qual for. O Código dispõe quais são os recursos previstos no nosso sistema. Isso está previsto no artigo 994 do Código de Processo Civil. Diz lá, então, os recursos da apelação, o agravo do instrumento, o agravo interno, embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo ao recurso especial ou extraordinário, os embargos de divergência. Eu não estou me referindo aqui, por exemplo, às regras especiais da chamada justiça especial, como exemplo, a justiça do trabalho, que não tem um recurso especial, tem um recurso de revista. Tem uma outra conformação recursal, o que não é o caso da nossa prosa de hoje. Agora, há também recursos criados por leis, alguns, Igor, chamam de extravagantes. Não sei porquê, eu nunca vi uma lei assim, toda enfeitada. É uma lei esparsa, uma lei de fora do Código. Por exemplo, os chamados embargos infringentes em execução fiscal de pequeno valor, que está previsto na lei de 1980, Lei 6380, se não me falha a memória. Uma coisa muito importante, importantíssima para se ter na nossa formação, é que as espécies de recurso são taxativas. O que quer dizer com isso? Porque tem coisas na lei que são exemplificativas. Qualquer lei, até na lei processual. Mas, em matéria recursal, a lei é taxativa. Significa dizer que não pode haver um recurso que não esteja previamente, expressamente estabelecido na lei. E é interessante porque nós hoje no Código temos uma cláusula geral prevista no artigo 190, que na verdade já existia, o senhor Barbosa Moreira sempre destacou isso, que já existia, essa cláusula geral. Mas agora ela foi explicitada, ela foi ampliada, o seu espectro de abrangência ampliado, etc., que é a possibilidade, que prevê a possibilidade da realização de negócios jurídicos processuais e com duas chaves, uma chave com duas hipóteses: negócios jurídicos processuais típicos e atípicos. Mesmo a cláusula, eu dizia, essa cláusula do negócio jurídico processual, que autoriza a realização de negócios atípicos, isto é, não previstos na lei, e que, portanto, confere uma liberdade amplíssima para que as partes celebrem acordos relativamente ao procedimento, tem um limite, o elenco dos recursos do processo civil. A parte não pode inventar um recurso no negócio jurídico processual. Então, é muito importante isso, porque já há discussões a respeito disso. Se é possível as partes criarem um recurso. O que é possível por negócio jurídico processual, Igor, não sei se você concorda, mas é abrir mão do recurso. As partes pactuam num negócio jurídico processual que, havendo sentença do juiz de primeiro grau, elas jamais recorrerão. Em matéria de direitos disponíveis, evidentemente, que não estejam sujeitos ao exame necessário, etc. Pode. Aí alguém diria, peraí, mas o duplo grau de jurisdição como é que fica? Não é uma garantia constitucional? Eu diria para vocês que é uma diferença que é de fundamental importância que se faça, que diz respeito a duplo exame e a duplo grau de jurisdição. Nem todo recurso significa submissão ao duplo grau de jurisdição.
O agravo interno, os embargos de divergência, são um exemplo de recurso em que se transfere o conhecimento da matéria a um outro órgão do mesmo âmbito, do mesmo grau de jurisdição, e não a um órgão superior, em primeiro lugar. Em segundo lugar, parece relevante observar em relação ao duplo grau que ele é uma garantia da existência dos recursos, mas ele não cria uma obrigatoriedade de recorrer. Eu tenho a garantia prevista na Constituição, na medida em que ela estabelece a existência dos recursos, a existência dos tribunais que vão analisar os recursos, etc, etc, etc. Eu tenho a garantia que eu posso chegar lá, mas eu não sou obrigado a chegar lá, e isso é importante que se acentue. Há quem diga, e eu respeito, mas não concordo, que se trata, sim, de uma garantia constitucional, quase que remetendo a uma obrigatoriedade do recurso, que não me parece, sinceramente, não me parece correto. Mas nós temos hipótese ainda em que a interposição do recurso sequer representará duplo exame por um outro órgão, ainda que na mesma faixa hierárquica. É o que se passa com os embargos de declaração. Poderia falar grosseiramente do exame, mas pelo próprio juiz que prolatou. Então, ele sentenciou, aí vem os embargos de declaração, e ele terá que decidir os embargos de declaração que visam a corrigir algum tipo de contradição ou omissão na sua decisão. Mas não é um exame por outro órgão, nem superior, nem por outro órgão na mesma posição hierárquica. Eu talvez, Igor, estava pensando aqui, vou voltar um pouquinho nesse tema do duplo grau, porque eu acho que é interessante. Eu dizia a vocês que tem uma parcela da doutrina que diz, que assevera, que afirma que o duplo grau de jurisdição seria um princípio constitucional implícito, digamos assim, até como necessária decorrência da ideia de acesso à justiça, de decorrência do contraditório, etc. Não me parece ser essa a acepção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões, em muitos acórdãos. O Supremo tem afirmado que a Constituição contém disposições afastando a ocorrência do duplo grau. Portanto, não seria algo que estaria pairando para que necessariamente dele nos servíssemos, como se houvesse, de fato, uma garantia implícita que tem que ir para os tribunais. Um exemplo disso, dessa afirmação do Supremo, está nas ações de competência originária dos tribunais, cuja decisão é atacável por recurso ordinário apenas em casos específicos. Há um agravo regimental num recurso extraordinário de relatoria do ministro Toffoli, relativamente recente, em que se registrou textualmente que a Constituição Federal de 88 não erigiu garantia de duplo grau de jurisdição administrativa. Diz a decisão, com efeito, na jurisprudência da Corte, não há no ordenamento jurídico brasileiro a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Agora, ele é relevante, eu disse isso, do ponto de vista constitucional, mas não é uma garantia direta e autônoma. Ela está ligada, parece-me, ao contexto da garantia do devido processo legal. É claro que no âmbito do processo penal isso é diferente, né? As coisas se passam de uma outra forma. E há um dado muito interessante. Há uma disposição que está na Convenção Interamericana de Direitos Humanos que garanta aos acusados o direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Por que isso é relevante? Porque a Convenção foi recepcionada no nosso ordenamento jurídico com status equivalente de norma constitucional. Agora, não há na Convenção Interamericana de Direitos Humanos uma regra parecida, similar, semelhante para o processo civil.
Os recursos passam usar uma expressão coloquial, por uma peneira, que é o chamado juízo de admissibilidade, e que consiste na verificação pelo juízo competente, para tanto, da presença dos requisitos exigidos por aquele determinado tipo de recurso, por aquela espécie de recurso de que a parte tenha se servido para impugnar a decisão judicial. No fundo, e que os puristas não me ataquem, mas no fundo, é um fenômeno muito parecido ao que ocorre com o próprio direito de ação. Na ação, o juiz só vai examinar o mérito, que é o pedido formulado pela parte. A parte pediu a indenização, a parte pediu a resolução do contrato, a parte pediu o despejo, a parte pediu, enfim, a declaração da aquisição da propriedade pela usucapião. Então, ele só vai analisar o mérito, portanto, o pedido formulado pela parte da petição inicial, se for superado com sucesso o juízo de admissibilidade da petição inicial. Isto é, se estiverem presentes as condições da ação, se estiverem presentes os pressupostos processuais positivos e se não estiverem os pressupostos processuais negativos. No caso do juízo de admissibilidade dos recursos, o que se faz no juízo competente é verificar se estão ali presentes os pressupostos cuja ausência desautoriza que o tribunal conheça o recurso. Determinando, então, em razão desse seu não conhecimento, isso se chama, na lei de juízo de admissibilidade negativo, que o tribunal nem mesmo chegue a analisar o mérito do recurso. Então, o tribunal faz assim, ele verifica se o recurso cabe. Primeiro, se a parte é legítima para recorrer, se há interesse em recorrer, a parte tem que ter pedido para recorrer, alguma coisa para recorrer. Se o recurso está no prazo, é tempestivo, admitido ou conhecido o recurso, aí o tribunal proferirá o juízo de mérito, dando ou não provimento ao recurso interposto pela parte. Numa linguagem muito coloquial também, dizendo ou não se a parte tem razão à fruição daquele determinado direito que pede. E aqui tem um detalhe muito interessante no âmbito dos recursos. É que, muitas vezes, o mérito do recurso, olha que interessante, nem sempre é o mesmo mérito da ação. Por exemplo, uma apelação. Se lá, na sentença, se julgou procedente ou improcedente, o mérito do recurso será exatamente o mesmo. Agora, no agravo e nos embargos de declaração, normalmente não coincide o mérito do recurso com o mérito da ação. É interessante. O mérito da ação foi uma. Nos embargos de declaração, se pede que o juiz corrija determinada omissão. Pura e simplesmente. Portanto, não há simetria entre o mérito da ação e o mérito do recurso. No agravo, a mesma coisa. Estar-se-á tratando de uma decisão interlocutória que pode tratar, por exemplo, de prova, sei lá, de algum detalhe procedimental daqueles previstos no 1015, ou, se não previsto no artigo do 1015, justificadamente aceito pelo tribunal, porque o STJ estendeu, né? Então, faço um parênteses pequeno aqui. O 1015 do Código trouxe hipóteses taxativas para o cabimento do recurso de agravo. Vai o STJ e diz, não, aqui não é taxativo, é mais ou menos taxativo, como se houvesse uma taxatividade mais ou menos, né? São aqueles conceitos que são absolutos, mas o tribunal falou, está falado. São conceitos absolutos. Dá para falar tem quase certeza? Não. Quando se diz ter quase certeza, está dizendo que tem dúvida. O cara é meio honesto? Não. O cara é honesto ou é desonesto. Né? E aqui, quando o tribunal diz que essa taxatividade deve ser mitigada, o que ele disse? É que não é taxativo. E a gente está vendo na jurisprudência do STJ, mensalmente, quase semanalmente, novas hipóteses, em que o tribunal diz, olha, aqui cabe agravo, aqui a gente
mitiga novamente. Porque o que é um rol taxativo? É um rol fechado, é um rol trancado, engessado. Quando se diz que não é taxativo, que ali é apenas exemplificativo, várias hipóteses se abrem, além daquelas que estão previstas nos incisos, nos parágrafos, de acordo com a formatação legal que tenha sido feita pelo órgão legislativo. Volto. A regra geral é que o juízo de admissibilidade seja exercido, primeiramente, por um juízo aquo, o próprio juízo prolator da decisão, e depois pelo juízo superior. É um juízo bipartido ou dúplice. O juiz de primeiro grau faz uma análise inicial para que a apelação siga em frente e depois o tribunal fará novamente essa mesma análise. E o juízo de mérito será exercido necessariamente pelo tribunal, pelo juízo que se chama de ad hoc, juízo superior. Agora, tem uma hipótese interessante, que sempre tem hipótese, né? Para a gente escapar da regra geral. Tem uma hipótese de que o juízo de mérito seja exercido pelo próprio juízo aquo. Isso ocorre no agravo, quando há o juízo de retratação. E pode ocorrer também na hipótese do 331 do Código de Processo Civil, na apelação. Diz respeito, esse dispositivo, ao juízo de retratação na hipótese do juiz extinguir o processo por indeferimento da inicial. Ele indefere o processo, ele extingue o processo por indeferimento da inicial, a parte apela e ele diz, opa, ele se retrata e dá sequência ao processo. Para que um recurso seja admitido pelo tribunal, há alguns pressupostos que são chamados de pressuposto de admissibilidade. Estão ligados a duas espécies de requisitos, né? Podem ser situados em duas espécies. O primeiro leque de pressupostos de admissibilidade diz respeito ao próprio poder de recorrer e chama-se aí de pressupostos intrínsecos. Ou ao modo como esse poder de recorrer é exercido. E aí isso se chama de pressupostos extrínsecos, externos. Os primeiros são o cabimento do recurso, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal, a ausência de fato impeditivo ou modificativo do poder de recorrer. E os segundos são tempestividade, preparo, que é o pagamento do custo do recurso para o sistema público, as custas judiciais e a regularidade formal do recurso. Em relação ao cabimento de cada recurso, é muito interessante observar que aplica-se aqui o princípio da correspondência. O que eu quero dizer com isso? Para cada decisão, há um tipo de recurso adequado. Por que é importante dizer isso no nosso sistema? Porque em muitos sistemas isso não existe. Quando você vai falar com um americano, quando se diz para ele, olha, nós entramos com embargos de declaração do acordo que julgou recurso especial interposto do recurso do acordo que julgou o recurso de apelação, ele diria, é o apio, do apio, do apio. É sempre a mesma expressão. E nós aqui temos esse princípio da correspondência que exige que a cada tipo de recurso, a cada espécie recursal, corresponda uma espécie, a cada espécie de decisão corresponda uma espécie de recurso. Numa forma muito simples, dá para dizer o seguinte, que para as sentenças, que são aqueles pronunciamentos judiciais que estão previstos no 485 e no 487, tratam das hipóteses de não resolução de mérito ou de resolução de mérito, que encerram a fase de conhecimento
e eu tenho uma bronca com essa expressão, Igor, eu não uso fase, eu costumo dizer que nós estamos dentro de ação. Ação de conhecimento, ação de liquidação, ação de execução. E tem uma série de fundamentos aí para a gente discutir uma outra hora. Então, eu estava dizendo que as sentenças são esses pronunciamentos que distinguem, que resolvem, que não resolvem o mérito, que encerram a ação de conhecimento do procedimento comum ou que põem fim à execução. E nessas hipóteses sempre caberá apelação. Já para as decisões interlocutórias, quer dizer, são aquelas que não encerram a ação de conhecimento, nas hipóteses que eu já fiz breve referência, previstas no artigo 1015 do Código, cabe o agravo de instrumento. Olha o que o legislador fez. Foi muito interessante isso. Isso foi, de certa maneira, rearranjado pelo Superior Tribunal de Justiça. O legislador disse, olha, as hipóteses de agravo são só essas, acabou. Números clausos, números fechados. Fora dessas hipóteses, surgiu uma necessidade. Você argui essa matéria como preliminar do recurso de apelação. Veio o STJ e disse, não. Isso aconteceu no julgamento de um recurso sob o regime do julgamento por amostragem, dos chamados recursos repetitivos. O que se disse lá é que essa taxatividade é mitigada e que admite-se a interposição do agravo do instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade de se trazer essa questão depois no recurso de apelação. É uma construção inteligente? É uma construção inteligente. Mas eu ainda preferiria a hipótese, como se trata de uma hipótese muito excepcional, excepcionalíssima, e se lançasse mão do mandado de segurança. Que tem na própria lei uma hipótese do uso do mandado de segurança contra ato judicial de que não caiba recurso. Isso, eu acredito que restringiria um pouco mais o volume de agravos. Porque hoje o que acontece? Como o legislador fechou e o tribunal abriu, na dúvida, todo mundo agrava. Por quê? Porque, se não agravar, pode chegar depois o tribunal e dizer você devia ter agravado. Aqui é uma hipótese de taxatividade mitigada. Isso gera um problema para os tribunais, uma sobrecarga de recursos para os tribunais. Muito bem. Uma outra modalidade de pronunciamento do juiz são os despachos. E muita gente confunde decisão com despacho. É comum isso na prática forense. Recorrido ao despacho do juiz. Se o sujeito disser para você, você tem que dizer, se você tiver intimidade com ele, diz, olha, você está errado, de despacho não se recorre. Os despachos, em regra, são irrecorríveis em razão da sua natureza. Por quê? Porque eles são desprovidos de conteúdo decisório. A doutrina até chama, a lei também chamava de despachos de mero expediente. São atos de impulsionamento do processo. Hoje, pouco realizados pelo juiz. Na verdade, há hoje, por previsão legal, por hipótese normativa também, a deferência desses atos de mero impulsionamento para as serventias. Mas não se trata de um recurso. Não é cabível o recurso porque não se trata de uma decisão. Por quê? Porque, para a utilização do recurso, um dos pressupostos é a famosa sucumbência, que quer dizer o quê? Que tenha havido prejuízo daquela decisão, que possa haver prejuízo decorrente daquela decisão. O que gera o interesse de recorrer é o prejuízo, a possibilidade de prejuízo. Se não há decisão, não pode haver prejuízo. E se não há prejuízo, não pode haver interesse em recorrer. E essa é a regra geral. E, de novo, meus caros alunos, minhas caras alunas, não é absoluta. Vocês podem pensar, professor Igor, nada é absoluto no processo? Nada é absoluto no processo. Ou quase nada, né? É absoluto no processo. Há um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, oriundo um agravo interno a um recurso especial, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
A parte, sim, surgiu contra um despacho do ministro relator, que determinou a intimação do agravante para recolher custas em dobro ou comprovar o direito ao acesso à justiça gratuita. A parte recorreu. Disse, não, peraí, não vou nem comprovar o direito à justiça gratuita, nem recorrer custas em dobro. O STJ decidiu, nesse caso concreto, sempre em conformidade com a sistemática processual vigente, que era um recurso que não merecia prosperar, uma vez que era um despacho de mero expediente, cuja função é impulsionar o andamento, apenas. No STJ, um outro acordo, um outro julgado, um agravo interno e recurso especial, muito interessante também, que é o seguinte: o objeto do recurso aqui girava em torno da possibilidade da interposição ou não de agravo do instrumento contra um despacho que determinou a um cartório de registro de imóveis de uma determinada comarca que se abstivesse de realizar qualquer ato que visasse a uma consolidação de propriedade em discussão em nome do recorrente, tornando sem efeito o ato, caso já tivesse sido realizado, porque seria um ato realizado em descumprimento de ordem judicial. O que disse o STJ? Disse que, de fato, teria havido caráter decisório nesse despacho. Portanto, ele não seria um despacho, seria uma decisão, embora com a nomenclatura de despacho. E seria devida, portanto, deferida para a parte a recorribilidade por meio do agravo do instrumento, com a aplicação da tal taxatividade mitigada. Nesse acordo se registrou que, independentemente do nome, olha que interessante, do nome que se dê à decisão, ao provimento jurisdicional, eu estou lendo agora, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Então, aqui aconteceu isso. O juiz chamou de despacho, mas era uma decisão. E diz, então, o STJ que depende do nome que se deu ao pronunciamento. O que você tem que ver são os seus efeitos. Se um dos efeitos possíveis é a causação de prejuízo para a parte, ela tem, sim, direito ao recurso. Avançando um pouquinho mais no tema dos pronunciamentos judiciais, nós temos os acórdons. Os acórdons, eles se distinguem dos demais pronunciamentos judiciais por um critério formal. Eles, genericamente, geralmente, emanam de um órgão coletivo, colegiado. Os seus possíveis conteúdos também são variados. Podem se consubstanciar no julgamento de uma apelação, no julgamento de um agravo, no julgamento de embargo de declaração, de embargo de divergência, dos recursos especiais no STJ, dos recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal, e assim sucessivamente. Em algumas hipóteses restritas, previstas na lei, quando preenchidos alguns requisitos, repito, previsto na lei, os acórdons dos tribunais podem comportar aquilo que se chama de recurso ordinário, ou especial, ou extraordinário, conforme o caso. É muito interessante isso. E as decisões do presidente ou do vice, do órgão que o tribunal, no seu regimento interno, defira a tarefa de realizar o juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, desafiam sempre agravo, ou para o STJ, se for recurso especial, ou para o STF, se for recurso extraordinário. E lá, no STJ e no STF, em algumas hipóteses, os seus próprios acórdons podem ensejar a interposição dos chamados embargos de divergência.
E, por fim, os embargos de declaração. Já fiz uma fala rápida sobre eles, mas gostaria de me deter um pouco mais. Né? Eles têm uma característica muito peculiar. Eles cabem até de decisões irrecorríveis, e se configurar os pressupostos da sua admissibilidade. Por quê? Porque eles, como regra, não visam a alteração da decisão impugnada, mas esclarecimento ou integração. Só pode a decisão ser alterada em razão da interposição de embargo de declaração quando ocorrer naturalmente essa mudança. Um exemplo, aqueles que já estudaram direito material, pensem na hipótese de uma sentença que se omite e não aprecia a ocorrência da decadência. A parte interpõe os embargos de declaração. E o juiz, ao acolher os embargos de declaração, ao suprir essa omissão, o restante da decisão estará inutilizado, porque ele terá recebido a alegação da ocorrência de decadência. A doutrina é muito severa em mencionar a aplicação de um princípio no âmbito dos recursos, que é o chamado princípio da unirrecorribilidade. Uma palavra complicada. Unirrecorribilidade. Quer dizer, cada espécie de decisão, contra cada uma dessas espécies, ou diante, alguns preferem em face, eu acho que é contra mesmo. Cada espécie dessas decisões, de decisão judicial, caberia apenas um tipo de recurso, uma modalidade de recursão. Agora, de novo, tem que ver essa afirmação com algumas ressalvas, porque sempre cabe embargo de declaração contra todos os pronunciamentos judiciais, ainda que passíveis de outros recursos. Então, pode acontecer que o juiz prolata uma sentença, a parte entra com embargo de declaração. Opa, unirrecorribilidade, não pode mais recorrer. Não, pode. O juiz irá integrar, ou enfim, decidir os embargos de declaração, e a parte depois promoverá a sua apelação. Então, uma mesma decisão judicial, no fundo, pode desafiar simultaneamente os embargos de declaração e apelação. Simultaneamente, não. Em seguida, os embargos de declaração e apelação. Mas tem mais do que isso quando se fala em unirrecorribilidade, Igor. Um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou aqui do Rio de Janeiro, ou do meu estado natal, do Paraná, ou do Distrito Federal, qualquer estado, pode desafiar simultaneamente recurso especial e recurso extraordinário. Porque ele quer atacar tanto uma ofensa à lei federal, recurso especial, quanto uma ofensa à norma constitucional, recurso extraordinário. Então, dá para afirmar que o pressuposto do cabimento recursal não estará presente quando a decisão for irrecorrível ou quando, embora recorrível, a parte se valer do recurso errado. Mas é isso. No mais, a ideia de unirrecorribilidade tem que ser vista também com um certo tempero, com uma certa cautela. Muito bem, me encaminhando para o final, Igor, conforme a gente combinou, procuro ser rigoroso com o horário, eu encerraria dizendo o seguinte, que há necessidade, reforçando isso que eu já disse brevemente, necessidade de que a parte que recorre seja a parte legítima. O que significa a parte legítima? O 996 do Código explica isso. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, quer dizer, que ele perdeu, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, tanto quando for parte, e aí ele está no leque das partes, como quando atuar como custos legis, como fiscal da lei. Em relação ao terceiro, o que diz o Código? Que o terceiro, para recorrer, tem que demonstrar a possibilidade de ser atingido num direito que ele afirma ser titular, ou
que possa discutir em juízo na qualidade de substituto processual. Quer dizer, o terceiro tem que demonstrar a relação entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida a julgamento. Tem uma figura muito interessante mesmo, que foi bastante ampliada no Código de 2015, que é o amicus curiae. E a grande pergunta é se o amicus curiae pode recorrer, se ele tem legitimidade para recorrer. O que se diz é que ele pode interpor embargos de declaração de qualquer decisão em que ele esteja com o amicus curiae, para ele entender. Ele não entendeu, porque há uma omissão, porque há uma contradição, por exemplo. E ele pode recorrer de acordo contra acórdão que julgou incidente de resolução de demandas repetitivas. E se diz mais hoje, se diz que a sua legitimidade pode ser ampliada por decisão do próprio tribunal. E eu diria mais, eu diria que ele pode recorrer, inclusive, professor Igor, em razão de interesse próprio dele, amicus curiae. Imagine uma hipótese em que o tribunal aplique ao amicus curiae a pena de litigante de má-fé. Ele tem o direito, me parece, de recorrer contra essa imputação, se entender que não se trata de uma imputação verdadeira. Eu penso, professor Igor, embora houvesse muito mais temas para a gente tratar, e a gente pode fazer isso numa outra ocasião, que eu procurei cumprir, respeitando o tempo que combinamos, com algumas ideias, algumas reflexões, alguns pontos que possam, eventualmente, ser de interesse tanto dos alunos do pós-graduação, como, fundamentalmente, aos alunos da graduação, que estão aqui, ao que me parece, como convidados, né, do curso de pós-graduação. No pós, todos os participantes terão a oportunidade de mergulhar em diversos temas com muito mais profundidade, né? É um mergulho de profundidade que faz o pós-graduação. Na graduação, é importante que se deem notícias gerais, informações gerais, para que o aluno e a aluna tenham o seu interesse despertado por algum dos temas. Eu espero ter feito pelo menos isso, ter despertado o interesse de alguém por algum desses temas ligados aos recursos. Tem outros temas interessantíssimos no processo brasileiro. Só o recurso especial dá um curso de 360 horas. O recurso extraordinário dá outro curso de 360 horas, e assim por diante. Mas vamos devagar com a dor, o santo é de barro. O santo, no caso, é o Código de Processo Civil. Obrigado, Igor, pela gentileza, pelo convite e pela atenção. Muito obrigado, professor. Vou pedir ao público aqui uma salva de palmas ao professor Wander. Muito obrigado, Igor, pela atenção, pela gentileza, viu? Professor, eu queria lhe dizer que realmente nós ficamos muito felizes pela gentileza que o senhor nos proporcionou com a sua palestra. Quero dizer que o senhor criou uma dificuldade aqui para tanto os professores da pós-graduação quanto os professores da graduação, porque os alunos da pós-graduação, alguns aqui me enviaram mensagens aqui dizendo que gostaram muito da aula e que, com certeza, virão cheio de perguntas, indagações nas aulas que começarão agora. Eles estão iniciando o módulo sobre a temática de recursos, e os alunos da graduação, eles conseguiram, em 1 hora, essa é uma peculiaridade que a gente deve destacar, que é a objetividade e clareza com que o professor Wander conseguiu, em 1 hora, praticamente cobrir todos os temas que, em geral, na graduação se estuda na matéria de recursos. Então, também os professores de recursos da graduação terão trabalho, pois os alunos dirão, mas isso tudo a gente aprendeu na palestra do professor Wander. Então, a gente quer novidades, a gente quer algum tema um pouquinho mais complexo e mais polêmico, porque o professor conseguiu, em 1 hora, praticamente cobrir todos os assuntos que, em geral, se estuda na graduação na temática de recursos. Professor, eu sei que o senhor tem uma agenda muito apertada, então eu também não quero tomar o seu tempo, mas não custa perguntar se o senhor teria disponibilidade para responder pelo menos uma pergunta que alguns aqui alunos me passaram, e, na verdade, até não é bem uma pergunta, é a sua observação, o senhor, com toda a sua experiência como professor e como advogado, como que o senhor enxerga
o modo, aqui no Rio Grande do Sul nós passamos muito trabalho com isso, com que os tribunais foram redesenhando, por assim dizer, o artigo 489, parágrafo 1º, notadamente o inciso 4º, que trata do dever de fundamentação completa, e que praticamente tem esvaziado a própria possibilidade de oposição de embargos de declaração diante de eventuais omissões em pronunciamentos judiciais. Realmente, aqui, o que os alunos, alguns me passaram justamente um questionamento sobre esse assunto, mas eu acho que é mais a sua impressão, até mesmo como advogado, uma vez que nós, como advogados, sabemos que impugnar decisões judiciais em razão de omissão e mesmo manejar os embargos de declaração, ou pôr embargos de declaração a esses pronunciamentos, é uma tarefa hercúlea no nosso dia a dia. Então, na verdade, é bem uma pergunta, professor, é a sua opinião, a sua vivência sobre essa dificuldade que muitas vezes se encontra na prática com decisões, vamos dizer assim, com uma carência de fundamentação. Vamos lá. Mais uma hora, hein? Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, e caríssimos professores e alunos, nós temos um problema cultural sério, histórico. Nós temos uma dificuldade muito grande de encarar o novo. A zona de conforto nos imobiliza. Isso é um fenômeno psicológico. Nos imobiliza. Então, encarar novidades, nossa, mas eu sempre fiz assim, mudar agora. Essa é uma questão. Quando saiu esse dispositivo, eu lembro que houve, inclusive, pedido de veto à Casa Civil da Presidência da República por 3 das maiores e mais representativas entidades da magistratura. Eu circulo muito bem com, enfim, vários lugares, e conversando com um juiz que é muito meu amigo, um grande professor, que foi, inclusive, uma das pessoas que trabalhou pedindo esse veto, ele disse, olha, sinceramente, eu acho que é um tiro no pé que estão fazendo. Vamos esperar um pouco, esperar sedimentar, porque as coisas se ajeitam, e nós, com o tempo, vamos entendendo os efeitos benéficos da lei nova. Quando o legislador estabeleceu, ali é contrário senso, né? Porque ele não diz a decisão deve ser assim, ele diz, se considera-se não fundamentada se. Ele, na verdade, não criou grandes problemas para o juiz. Ele criou, na verdade, um checklist. E eu diria mais. Eu diria que essa regra, pelo princípio da congruência, ela se aplica também às partes, autor e réu. Porque por que o judiciário tem que, o magistrado, a magistrada, por que eles têm que fundamentar? Se eu não fundamento o meu pedido muitas vezes, como autor. Se eu promovo uma petição ementária, uma justificativa da jurisprudência baseada em ementas, sem ler as razões de decidir de cada um dos acordos. Então, isso teria sido, e eu acredito que ainda possa ser, eu não sou pueril, mas eu sou otimista, com otimismo realista, que ainda possa ser entendido que isso beneficia, requalifica o sistema, melhora o sistema. Quanto melhor for o sistema, menos abusos haverá, menos recursos descabidos haverá, menos ações sem sentido haverá. E, portanto, tudo irá para os trilhos. Agora, o que aconteceu como regra, e isso é uma justificativa válida, embora não necessariamente deva ser entendida como permanente, mas o Poder Judiciário brasileiro, de fato, é sobrecarregado com muitas demandas e com muitos recursos. Quando a gente fala, fora do Brasil, o número de recursos que cada ministro do STJ recebe por ano, o pessoal fala, peraí, tira 3 zeros. Não vou tirar 3 zeros, porque se eu tirar 3 zeros, eu vou mentir. É isso mesmo, são 30 mil, são 40 mil, são 13 mil, são 15 mil, é tudo mil, tudo milhares, né? Então, nós temos esse problema desse congestionamento crônico do sistema. Está aí o IRDR, que pode beneficiar nas ações de massa,
Tem o sistema das ações coletivas, produzindo lentamente seus efeitos para melhorar o sistema, e assim sucessivamente. Eu costumo dizer o seguinte, que uma sentença fundamentada, ela dificulta o ato de recorrer. Dificulta. Mas daí me diz um amigo ex-aluno, mas professor, vai ficar muito trabalhoso. Não há necessidade, não dá para pensar assim. É que nós também temos um problema linguístico, nós achamos que uma sentença bem dada, uma petição bem feita, é uma coisa muito enfeitada, com direito alemão, com direito não sei o quê, com palavras em latim. Não é. O ministro Barroso agora acabou de lançar, pela presidência do CNJ, uma campanha para simplificar a linguagem do direito. No fundo, simplificar a linguagem significa simplificar a prestação jurisdicional, significa simplificar a feitura de uma sentença, de uma petição inicial, de uma contestação. Então, eu penso que há esse problema assim, prévio. Né? Nós temos muita dificuldade em enfrentar dois problemas: enfrentar a novidade, temos uma sobrecarga, e temos, infelizmente, uma jurisprudência que ainda não se alterou, que é aquela que diz que quando o juiz fundamenta de acordo com a sua convicção, está muito bem fundamentada, não precisa responder às partes. Não é assim que funciona. Isso está errado. Mas isso tem sido repetido. Claro que há, e vou fazer uma observação que é fruto da observação do dia a dia. Claro que há muita atenção a esse dispositivo por muitos magistrados, muitas magistradas de primeiro e segundo grau nos tribunais superiores no Brasil inteiro. Eu vejo isso como advogado. Pessoas preocupadas em fundamentar. Agora, as exceções, e acredito que sejam ainda exceções, quero crer que são exceções, que não fundamentam de acordo com a lei, acabam gerando mais problema, porque gera uma sobrecarga de recursos. Então, a minha visão é no sentido que a lei é benéfica para todos, a lei promove, se aplicada, uma requalificação do exercício da própria advocacia e da prestação jurisdicional, coloca nos trilhos essa questão e, com isso, pode reduzir a recorribilidade. Uma sentença, repito, uma sentença fundamentada dificulta o ato de recorrer. O recurso tem que ser também muito fundamentado, tem que ser muito bom, porque senão o recurso não passa. Né? Então, é uma pena que isso esteja acontecendo, eu lamento, sei daqui e acolá em que isso está acontecendo, mas reafirmo, não é a regra o desrespeito ao parágrafo 1º do 489. Olha que eu tenho OABs em dezenas de estados, mais dezena e meia de estados, advogo nesses estados todos. Como regra, o dispositivo tem sido bem aceito, tem sido bem utilizado. E isso facilita. Eu, um dia, conversando com um ex-aluno de mestrado, que hoje é desembargador num dos nossos tribunais do país, ele disse assim, olha, eu estou tão feliz com esse dispositivo, porque esse dispositivo me garante liberdade. Como assim? Explique melhor. Liberdade para não errar. Eu tenho que acertar. As minhas sentenças, as minhas decisões, meus acordos são enxutos, são curtos, eu não enfeito, eu lembro bem da expressão dele, não sei, muito simples, coloquial, não enfeito, eu vou ao ponto, e isso garante para mim uma maior liberdade, a liberdade para acertar, para prestar jurisdição com mais acerto. E isso a gente encontra aqui e acolá, né? Então, eu tenho uma visão ainda de otimismo em relação a esse dispositivo. E acho que ele é, sim, revolucionário. É interessante que se discutiu muito, né, se seria o código dos advogados, se seria o código dos juízes. Achei essa discussão tão inútil. Para mim, é o código da sociedade. Porque advogados e juízes são só instrumentos para que a sociedade receba a prestação jurisdicional. Né? Eu, quando vou a juízo como advogado, salvo numa hipótese que seja, eu nunca faria isso, contrataria alguém, mas que estivesse litigando em causa própria, fora da hipótese de litigar em causa própria, o advogado está ali representando alguém, prestando um serviço remunerado ou não, mas um serviço voltado à prestação da jurisdição para quem o procurou. Então, quanto mais qualificado for esse trabalho, melhor para todos, melhor para a sociedade, para essa destinatária dos nossos serviços, que é
a chamada sociedade. O fulaninho que atende pelo nome de jurisdicionado, a fulaninha que atende pelo nome de jurisdicionada. É para isso que nós existimos, né? Para eles que nós existimos. Muito obrigado, professor. Os alunos aqui estão me encaminhando aqui o feedback, o agradecimento. Nós temos alguns alunos de outros estados também que cursam nossa pós-graduação no formato online, e todos estão muito felizes e contentes por terem tido essa oportunidade, que inaugura, portanto, o nosso trimestre, nosso último trimestre da pós-graduação. Professor, eu, inclusive, gostaria de lhe fazer várias perguntas, é sempre uma grande oportunidade de aprendizado, mas, até mesmo para não lhe tomar mais tempo, vamos dando encerramento aos trabalhos. Gostaria novamente de lhe agradecer em nome da Universidade Fevale, agradecer aos colegas que acompanham no auditório da nossa universidade, aos nossos alunos que foram brindados com essa oportunidade ímpar na noite de hoje. Vou deixar apenas 2 recados que talvez seja interessante para o público externo também, que nos acompanha, que não cursa pós-graduação. Nós teremos mais 2 aulas, digamos assim, abertas ao público externo, no dia 12 de abril, sexta-feira à noite, mas ela não será transmitida no auditório, ela vai ser aberta dentro da plataforma Teams, que é a aula do professor Araquém de Assis. Então, vejam, tivemos uma das maiores autoridades brasileiras sobre recursos, teremos o professor Araquém de Assis, que figura também como uma das maiores autoridades na temática de processo de execução. Isso será no dia 12 de abril, sexta-feira. Depois, no dia 13, também teremos uma outra aula aberta com a professora Maria José Capel de Coimbra, o professor B. Cláudio, o professor Fernando Campos. Mas isso nós vamos divulgar e ficam todos desde já convidados. Então, reitero os agradecimentos, professor. Foi uma grande felicidade contar com a sua presença na nossa universidade. Esperamos que tenhamos outras oportunidades. Saiba que as portas da Universidade Fevale estarão sempre abertas para o senhor. Uma boa noite. Meu amigo querido, eu te agradeço muito. Agradeço a você, agradeço aos alunos, aos professores, e estou à disposição sempre. Então, tá. Grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí no auditório. Então, passo os trabalhos aos professores que estão no auditório para fazer o encerramento presencial e contamos, então, com vocês num próximo evento. Até mais.